volta com vocês. Estamos falando sobre espíritos que vêm de outros planetas para a Terra. Mas antes, vamos lembrar do Clube Amigos da Boa Nova? Sabe, você vai ligar 0800 12 18 38 e aquele pessoal bem interessante vai conversar com você, vai lhe dar informações, eles são simpáticos e você vai ver se te interessa ser sócio desse clube. Bom, espíritos que vieram de outro planeta, por que exilados? Como nós vimos falando... E você estava falando que o Espiritismo trouxe informações novas. Então, há um pressuposto. Nós temos que saber que o Espiritismo, ele não tinha as obras todas prontas como temos hoje. Eu vou ler Kardec, você pega qualquer livro, lê. Naquela época, houve um progresso, né? Primeiro surgiu o Livro dos Espíritos e assim por diante. E os espíritas, então, é como se estivessem fazendo um curso progressivo de entendimento. Eu entendo isso. Cada informação na revista espírita, cada novo livro, são passos no entendimento do que sejam esses princípios e como eles funcionam na nossa vida. Exatamente. Hoje a gente tem tudo pronto, você tem uma noção diferente do que aconteceu. E às vezes uma leitura, como se faz hoje, né, dos livros de uma forma indeterminada, né, sem usar a revista espírita, que é uma estrutura cronológica, leva muitas vezes a enganos, porque não se fica conhecendo assim, olha, que uma coisa vinha esclarecer uma anterior. Então, num primeiro momento, os espíritos demonstraram o seguinte, olha, nenhuma alma é criada perfeita, como se pensava nas religiões. As almas são criadas simples e ignorantes. Isso foi uma novidade. Então, ela não tem desenvolvimento nem intelectual, nem moral. E ela vai exercer o seu desenvolvimento pelo seu próprio esforço, o que altera também a ideia de castigo e recompensa das antigas religiões. Então, isso altera todo o panorama. As pessoas estão com uma visão nova. É claro que a moral era estudada no colégio, como já explicamos em outros trabalhos, né? E estudando, então, no colégio a moral, ele sabia a diferença entre a moral do castigo e recompensa e a moral autônoma. Né? E o que o Espiritismo vem dizer? Olha, o espírito se desenvolve de forma autônoma. Novidade. E aí as pessoas pensaram, poxa, então o esforço é individual. E aí surge um problema, porque assim, se o esforço era individual, o que se falava sobre o mundo antigamente na igreja não faz sentido. Porque olha o que se pensava, Deus coloca todo mundo para nascer no mundo. Alguns vão ser condenados e outros vão ser salvos num determinado momento. Dependendo de se são obedientes ou não. Então, não tem muita escolha, né? Por mais que depois tenham inventado o purgatório, a decisão final é ou céu ou inferno, acabou. Uns vão para o céu, outros vão para o inferno. A conta é simples. Né? Quando você diz ao indivíduo, olha, você faz escolhas e a partir dela você vai ter um desenvolvimento pessoal, mesmo que os espíritos expliquem, olha, todos no final vão se tornar bons espíritos. É um final inevitável. Mas é muito distante. Isso. Agora, o tempo que cada um vai levar para se tornar um bom espírito depende do esforço que ele faz, de se ele desenvolve em perfeição ou não. Então, a proposta espírita demonstra que essa liberdade concedida aos espíritos de forma absoluta, ela vai permitir que as escolhas das trajetórias são muito diferentes entre si. Então, isso, do ponto de vista lógico e da matemática, ela vai gerar a seguinte questão. Pense assim, você tem um bloco de espíritos na visão dogmática. Aí você vai mostrar, olha, o destino é esse grupo vai para o inferno, esse grupo vai para o céu, acabou. Quando você dá liberdade para os espíritos, não há uma conta desse tipo assim. É claro. Todos vão se tornar bons. Então, o que vai mudar é o tempo de cada um. Né? Agora, esse tempo, ele tem que permitir que na estatística, a visão passa a ser estatística. Um grupo grande de espíritos não vai cair no mal, não vai desenvolver imperfeições. Então, eles vão ter um desenvolvimento natural, simples e natural. Alguns vão se dedicar muito ao desenvolvimento das suas capacidades. Então, eles vão se tornar mais rapidamente espíritos sábios, espíritos bons. E um grupo vai ser renitente, estatisticamente, nós vamos cair para um outro grupo aqui, que vai ser renitente no mal. Mas porque veja, se todos aprendem que você escolhe
conforme as suas capacidades, sua consciência e tal. Então, as pessoas sentem o próprio valor. Exatamente. E agora, tá certo que alguns vão cair no egoísmo Isso. orgulho, mas a maior parte não precisa nem de imitar isto, porque, na verdade, sempre é imitado, porque ele sabe que ele tem um valor. Eu sou diferente disso, eu sou diferente daquilo, mas eu sei aquilo. Então, é totalmente diferente. Então, nós vamos ter o quê? Estatisticamente, uma grande maioria de espíritos que vão ter um desenvolvimento contínuo, simples, natural. Sim. Alguns com desenvolvimento excepcional pelo seu esforço e outros alguns renitentes no mal. Então, o universo, prevendo isso em todas as humanidades, porque há vida em todos os planetas. Claro. E o desenvolvimento das humanidades, então, ele segue um padrão natural. Num primeiro momento, todos são primitivos. No segundo momento, nós vamos conviver com o egoísmo e orgulho. E, no terceiro momento, há um entendimento. Depois da evolução material, há a evolução moral. E aí a humanidade se torna solidária. O esforço solidário vai tornar o planeta feliz. Então, isso é constante. Mas não só na Terra. Em todos os planetas. Porque você começou falando da reencarnação, é pluralidade das vidas. Isso. Só pode existir se houver pluralidade dos mundos habitados. Então, tem uma porque pluralidade. não tem condições de ficar todo mundo num único lugar. Então, os espíritos vão explicar que as humanidades e a vida nos planetas, ela ocorre em momentos diferentes. Então, tem muitos planetas no universo que são primitivos. Muitos na fase que vivemos agora, que foi chamada de expiação e prova. Muitos na fase de regeneração, que seria uma fase posterior, onde vai deixar de predominar o mal e a solidariedade vai começar a se desenvolver. E todos vão se tornar mundos felizes, que é a fase final, onde já não há mais a presença do mal. Então, os espíritos vão explicar que muitos planetas hoje estão em fases diferentes dessas. E há uma relação entre os planetas. Então, agora vai surgir o ensinamento dos espíritos, novo, que eles vão dizer o seguinte: essa estatística de num determinado planeta, uma parte dos espíritos, por sua liberdade, inevitavelmente, vão se tornar espíritos imperfeitos, desejosos de privilégios, egoístas e orgulhosos, esse grupo certamente vai ocorrer. E se o mundo tiver um desenvolvimento moral, eles não necessariamente vão acompanhar. Sim. Por sua escolha. Sim. Então o universo tem que ter uma solução para continuar a dar oportunidade a esses espíritos sem prejudicar aqueles que vão tornar esse planeta mais feliz. Então veja que isso não é uma solução para a explicação do Espiritismo. Não é uma solução. Não, os Espíritos ensinaram primeiramente como se dá a evolução do Espírito. Os homens começaram a se perguntar e falaram, bom, então como é que se resolve isso? E aí eles vão explicar o que eles constatam no mundo espiritual. O Espiritismo surge de fatos. Mas você não vai explicar agora. Não. Nós vamos fazer um intervalinho e aí vamos ver qual é essa solução. Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribua com a divulgação da doutrina espírita. Esse é o mundo maior em debate. Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.